Olá, que bom ter a companhia de quem nos ouve aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente vai mergulhar fundo no informativo 1190 do STF. É aquele que saiu em 22 de setembro de 2025, tá? Muito obrigado pela presença e pelo interesse no nosso trabalho. A ideia aqui é ir direto ao ponto, sabe? Analisar as decisões que mais chamaram a atenção nesse informativo. Vamos explorar juntos 6 julgados que a gente selecionou, tudo numa conversa só, em bloco único. Preparados? Então vamos lá. O primeiro da lista é o recurso extraordinário, o RE 1.469.887, lá de Alagoas. Ele virou o tema 1.424 de repercussão geral. O assunto, altura mínima em concurso para a Polícia Militar. A briga era por causa de uma lei de Alagoas que exigia mais altura do que a lei federal pede para o Exército. Como é que o Supremo resolveu essa, hein? Olha, o STF foi bem direto ao ponto na tese que fixou. Disse basicamente que para exigir a altura mínima em cargo de segurança pública precisa ter lei, claro, e essa lei tem que seguir os limites que já existem para a carreira do Exército. Ah, então usaram o Exército como referência. Exatamente. A referência à Lei Federal 12.705 de 2012, que define 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres. Esse virou parâmetro. O argumento principal foi, assim, a falta de razoabilidade da exigência lá de Alagoas. A lei deles pedia 1,65 para homens e 1,60 para mulheres. Uma diferença considerável, né? Sim, e o STF olhou para isso e para os 1,60 e 1,55 do Exército e falou, ué, por quê? Não acharam uma justificativa lógica para essa diferença, pensando nas tarefas de um policial militar, sabe? Tipo, não provaram que ser policial em Alagoas exigiria por si só ser mais alto. Citaram até outros casos, como a ADI 5044, para reforçar a ideia. Entendi. Então, o padrão do Exército vale para todo mundo, a não ser que o Estado tenha uma razão muito, muito forte para ser diferente. E essa falta de lógica, de razoabilidade, foi o decisivo. Foi o ponto central. A decisão viu a exigência de Alagoas como desproporcional, sem uma ligação clara com o trabalho do policial. Pensa bem, se para o Exército, com tanta função diferente e complexa, 1,60 e 1,55 tá bom, por que uma PM precisaria de mais, sem uma prova clara disso? No mérito, a decisão não foi unânime, mas a maioria foi nessa linha, confirmando que o tribunal já vinha dizendo sobre razoabilidade e proporcionalidade em concurso. Isso teve resultado prático para quem entrou com o recurso, né? Acho que era uma candidata que não tinha 1,60 exigido para mulher lá em Alagoas. Isso mesmo. Com a decisão, ela ganhou o direito de seguir no concurso. É um bom exemplo de como esses princípios da Constituição afetam a vida real das pessoas, né? Com certeza. E a mensagem geral é: para os estados, olha, revisem aí suas leis de altura mínima para as polícias e bombeiros. O padrão é o federal, do Exército. Se quiserem algo diferente, tem que justificar muito bem. Isso dá mais uniformidade, mas, claro, sempre tem aquela discussão sobre a autonomia do estado versus um padrão nacional, né? É uma tensão interessante essa. Bom, saindo dos concursos e entrando numa área mais de economia e relação entre União e estados. Vamos para a ADI 7.640. Essa foi São Paulo que entrou contra algumas regras federais que limitavam as loterias estaduais, né? Qual era o nó da questão ali? O nó era que a legislação federal, especificamente a Lei 13.756, com as mudanças mais recentes da Lei 14.790, estava colocando um monte de restrição para como os estados podiam conceder e até fazer propaganda das suas loterias. São Paulo bateu o pé dizendo que isso feria a autonomia do Estado e outros princípios da Constituição. E o STF, em parte, deu razão a São Paulo. Declarou que 2 pedaços da lei eram inconstitucionais. Um era o parágrafo 2º do artigo 35A, que dizia que cada estado só podia ter concessão com um único grupo econômico. Limitava a concorrência, então. Exato. E o outro ponto foi a palavra publicidade, lá no parágrafo 4º, no mesmo artigo.
Essa parte restringia a propaganda da loteria só para o território do estado que concedeu. Quer dizer, a União não podia obrigar o Estado a contratar só uma empresa e nem proibir que a Loteria de São Paulo, por exemplo, fizesse anúncio em Minas Gerais. Basicamente isso, os argumentos foram vários. Primeiro, claro, a violação da autonomia dos estados para explorar esse serviço. A Constituição permite que eles explorem, né? O STF disse que a competência da União para legislar sobre sorteios não pode esvaziar a competência do Estado para operar a loteria em si. Argumentaram também que essas restrições violavam a proporcionalidade, a livre concorrência e a livre iniciativa que estão lá no artigo 170 da Constituição. E essa limitação de um grupo só por Estado? Como isso afetava a concorrência na prática, além do óbvio de ter menos opção para o Estado contratar? Então, a decisão destacou que essa regra podia prejudicar mais os estados menores, sabe? Aqueles com um mercado menos interessante. Poderia ser difícil achar uma empresa grande disposta a operar com exclusividade ali. Isso limitava o mercado sem necessidade. Faz sentido. E sobre a publicidade, o STF achou meio sem lógica. Se a venda do bilhete já é só dentro do estado, por que proibir fazer propaganda fora? Isso só atrapalharia o Estado a divulgar o serviço dele. Citaram até decisões anteriores importantes sobre loterias estaduais, as ADPFs 492 e 493. Foi decisão unânime, viu? Parece que o STF está buscando um equilíbrio aí, né? Para garantir que a União não sufoque a capacidade dos estados de gerar receita e tocar seus serviços. É uma boa forma de ver. Na prática, isso dá mais liberdade para os estados na hora de contratar quem vai operar a loteria e também para divulgar. Pode ser que aumente a concorrência e ajude nas contas estaduais. É fascinante ver o tribunal tentando ajustar essa balança do federalismo numa área que envolve bastante dinheiro. Mudando um pouco de área, mas ainda falando de leis e serviço público. Temos o ARE 1521-802, lá de Minas, que virou o tema 1352 de repercussão geral. A pergunta aqui é bem específica, mas mexe com a vida de muito servidor. Um benefício criado por lei complementar municipal pode ser alterado ou até extinto por uma lei ordinária depois? Sim, a pergunta era exatamente essa. E a resposta do STF, na tese fixada, foi que sim, é possível, mas com uma condição importante. É possível a revogação ou alteração por lei ordinária de benefício instituído a servidor público por lei complementar quando materialmente ordinária, observado o princípio da simetria. Materialmente ordinária. O que isso significa na prática? Descomplica pra gente. Significa o seguinte: às vezes, uma lei é aprovada como complementar, com todo o processo legislativo mais rigoroso que isso exige. Só que o assunto que ela trata não é um daqueles que a Constituição Federal diz que precisa ser por lei complementar. Ah, entendi. A Constituição reserva a lei complementar para coisas mais específicas, né? Isso. Para a maioria dos assuntos, inclusive regime de servidor público, a regra geral é lei ordinária. Então, se um município ou um estado usou a forma de lei complementar para tratar de um assunto que podia ser por lei ordinária, essa lei, apesar do nome chique de complementar, tem, na verdade, a força de uma lei ordinária. E por isso pode ser mudada por outra lei ordinária. Exatamente. Porque ela só é complementar na forma, não na matéria. É o que chamam de lei complementar só formalmente. E aí vale o princípio da assimetria. O processo legislativo municipal ou estadual tem que seguir a lógica do federal. Se na esfera federal aquilo seria lei ordinária, no município também pode ser tratado assim, para fins de alteração. O STF já tinha indicado isso em outros casos, como nas ADIs 2872 e 5003. A decisão foi unânime também. Entendi. No caso lá de Formiga, em Minas, tinha um estatuto dos professores, que era lei complementar, mas tratava de auxílio-condução. Aí veio uma lei ordinária depois e mexeu nisso. O STF disse, tá valendo. Isso dá mais agilidade para os prefeitos e governadores ajustarem as regras dos servidores, né? Sem precisar sempre daquela votação mais difícil da lei complementar. Exato, dá mais flexibilidade. Se a matéria em si não exigia lei complementar lá no começo,
O fato de terem usado essa forma não pode congelar a regra para sempre, impedindo mudança por lei ordinária. Isso também traz mais segurança jurídica, porque valida muitas leis ordinárias que já tinham feito alterações assim e que poderiam ser questionadas. É um ajuste técnico, mas importante para o dia a dia da administração. Agora, a gente vai para um tema bem mais pesado, de enorme impacto social. A ADI 7555. Essa ação questionou trechos do Código Penal Militar sobre estupro de vulnerável. O centro da polêmica era uma diferença de tratamento entre o Código Penal comum e o militar para esse crime horrível. Foi exatamente isso. Em 2023, uma lei, a 14.688, incluiu o crime de estupro de vulnerável no Código Penal Militar, lá no artigo 232, parágrafo 3º. Só que teve um problema sério. Qual foi o problema? Essa nova regra no Código Militar não previu as formas qualificadas do crime. Sabe, aquelas situações em que a pena aumenta muito se o crime resulta em lesão corporal grave, gravíssima ou até morte. O Código Penal comum tem isso no artigo 217-A. O militar não tinha. Nossa, que falha grave. Muito grave. E a ADI também questionou os artigos mais antigos do Código Militar, o 236, que falavam de uma presunção só relativa de violência em alguns casos. Isso é algo que o direito penal comum já superou há tempos, buscando uma proteção maior para a vítima. E qual foi a decisão do STF diante dessa diferença gritante? O STF foi muito duro. Declarou esse parágrafo 3º do artigo 232 do Código Militar inconstitucional, justamente por não ter as qualificadoras, e também disse que aqueles incisos antigos do artigo 236 não valem mais. Não foram recebidos pela Constituição de 88 porque são incompatíveis com a proteção que a gente exige hoje. Certo, mas só isso. Ou foi além? Foi além, e aqui está o ponto mais importante. O STF determinou que o artigo 217-A do Código Penal Comum, inteirinho, com todas as qualificadoras, deve ser aplicado diretamente pela Justiça Militar nos casos de estupro de vulnerável cometidos por militares em serviço ou em quartéis, por exemplo. E um detalhe, a decisão tem eficácia ex nunc. Ex nunc. Isso quer dizer que vale daqui para frente, né? Não muda o que já passou. Exato. Vale a partir da publicação da ata do julgamento, não afeta casos antigos já encerrados, mas vale para todos os novos e os que estão em andamento. Os argumentos foram fortes. Violação da dignidade humana, da proteção da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência e, um ponto-chave, violação da proibição da proteção deficiente e do retrocesso social. Quer dizer que o Estado não pode dar uma proteção mais ou menos, abaixo do mínimo que a Constituição exige. Exatamente isso. O raciocínio foi: não dá para ter uma lei penal militar menos severa para um crime tão grave como o estupro de vulnerável só porque o autor é militar ou o crime aconteceu em área militar. Isso seria o Estado falhando no seu dever de proteger quem é vulnerável, um dever que está lá no artigo 227 da Constituição, seria uma proteção insuficiente, injustificada. A condição do agressor ou o lugar do crime não podem diminuir a proteção da vítima. A decisão, que foi por maioria, reforça que a proteção a esses grupos tem que ser máxima, não importa onde o crime seja julgado. A mensagem é fortíssima. A proteção da vítima vulnerável vem primeiro, acima de regras específicas de certas carreiras, como a militar, nesses casos. Imagino as implicações disso. São enormes. A principal é que, para esse crime específico, o tratamento penal vai ser igual na justiça comum e na militar, quando for o caso de julgar na militar. Reforça a proteção de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência no ambiente militar e, claro, como você disse, abre uma discussão maior sobre a necessidade de atualizar o Código Penal Militar para ficar mais alinhado com o Código Penal Comum e com a Constituição, especialmente nesses crimes contra a pessoa. Saindo um pouco do penal militar e voltando para o social, para o direito previdenciário, temos o RE 1347526, lá de Sergipe,
virou tema 1196 de repercussão geral e discutiu a famosa alta programada do auxílio-doença. Aquela história do INSS já marcar uma data para o benefício acabar quando ele concede, sabe? Isso era constitucional. Essa era a grande questão. Esse sistema, que também chamam de COPES ou DCB, data de cessação do benefício, foi criado por medidas provisórias, as MPs 739 de 2016 e 767 de 2017, que mudaram a lei de benefícios a 8.213. Tinha muita gente questionando se essas MPs eram válidas e se o sistema em si era justo, né? E o STF, por unanimidade, disse que sim. A alta programada é constitucional. A tese que eles fixaram diz que não viola os artigos 62 caput e 51 e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, ou seja, validar os parágrafos 8º e 9º do artigo 60 da Lei 8.213 com a redação que as MPs deram. Mas por que o STF achou que estava tudo certo? Muita gente criticava, dizia que isso atropelava o direito do segurado a uma perícia para ver se ele realmente tinha melhorado. Então, o tribunal olhou por dois ângulos, o formal e o material. No formal, eles repetiram o que sempre dizem, que o judiciário só pode questionar a urgência e relevância de uma MP em casos muito, muito excepcionais. Acharam que as justificativas das MPs, tipo melhorar a gestão, evitar pagamentos errados, agilizar as perícias, eram aceitáveis. Já no material, o STF viu a alta programada como uma ferramenta de gestão, uma escolha do Congresso que converteu as MPs em lei para tentar organizar melhor a concessão desses benefícios que são muitos e custam caro para o sistema. E o direito do segurado? Como ficou? Esse foi um ponto central para a decisão. O STF destacou que o direito do segurado de pedir para continuar recebendo o benefício está garantido. O parágrafo 9º do artigo 60 diz que, antes da data marcada para acabar, se a pessoa ainda não consegue trabalhar, ela pode pedir a prorrogação. Aí sim, ela passa por nova avaliação. Então a porta não fecha totalmente. Não fecha. Mas a responsabilidade de pedir para continuar fica com o segurado. O STF também afastou um argumento técnico sobre o artigo 246 da Constituição, que tem umas regras sobre MPs. Então, para o STF, a alta programada não acaba com o direito, mas, digamos, passa a bola para o segurado. Ele que tem que ficar esperto com o prazo e correr atrás da prorrogação se precisar. Vira uma questão de eficiência da máquina pública versus a iniciativa do cidadão. É uma forma de colocar. A decisão valida uma peça-chave da gestão do INSS hoje para esses benefícios por incapacidade. A implicação direta é: segurados, fiquem atentos à data de cessação. Se não pedir a prorrogação a tempo, o benefício para automaticamente, mesmo que a pessoa continue doente. Isso mexe com a vida de milhões e com a rotina do INSS, claro. É aquele equilíbrio delicado entre administrar o dinheiro público e garantir o direito das pessoas. Chegamos ao nosso último julgado de hoje, e é um dos mais complexos e que mexeu muito com o país. A Ação Penal 2668. É o julgamento de parte dos acusados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, né? Especificamente o chamado Núcleo 1, que seriam os instigadores, os autores intelectuais. Que o STF decidiu aí? Foi um julgamento longo e cheio de detalhes técnicos e de mérito. Mas resumindo os pontos principais da decisão, que foi da primeira turma do STF, primeiro, eles confirmaram a competência da própria turma para julgar. Usaram como base uma mudança no regimento interno de 2023 e também o fato de que alguns réus tinham foro privilegiado na época dos fatos. Certo, competência ok. E os crimes? Quais foram analisados? Aí vem a parte da tipificação. O tribunal analisou aqueles crimes novos, criados para proteger o Estado Democrático de Direito. Especificamente, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que está no artigo 359-L do Código Penal, e golpe de Estado, no 359-M. O STF entendeu que são crimes diferentes, sabe? Autônomos.
Um protege o funcionamento dos poderes, o outro protege o governo legítimo de ser derrubado. E uma pessoa podia ser condenada pelos dois ao mesmo tempo. Podia, sim. Esse foi outro ponto importante, o concurso material. A turma achou que as ações atribuídas aos réus buscavam resultados diferentes e independentes. Por isso, era possível condenar pelos dois crimes, somando as penas, como diz o artigo 69 do Código Penal. Eles não aceitaram a ideia de que um crime estaria dentro do outro, chamado princípio da consunção. Entendi. E qual foi a conduta que levou a essa condenação dupla e as outras? O que a acusação dizia que eles fizeram? Olha, a acusação, que foi aceita pela maioria da turma, descreveu um cenário bem grave. Falava de uma organização criminosa armada com um plano para tentar impedir a posse do governo que tinha sido eleito. Nossa, E mais, usar órgãos públicos para monitorar adversários, espalhar desinformação para desacreditar a justiça eleitoral, preparar documentos como aquela minuta do golpe, que previa até prisão de autoridades. E, claro, instigar as pessoas a atos violentos que acabaram levando à invasão e destruição das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Além desses crimes contra a democracia, teve condenação por dano qualificado ao patrimônio público e por deteriorar prédio tombado. é uma descrição de um ataque organizado e com várias frentes contra a democracia brasileira. A decisão da turma, então, foi pela condenação desse grupo. Foi, por maioria. A primeira turma considerou a ação penal procedente e condenou os réus desse núcleo 1. Essa decisão é um marco importante na aplicação dessas novas leis de defesa do Estado democrático. Manda um recado claro sobre a responsabilização por atos que atacam a democracia e suas instituições. É, de certa forma, a resposta do judiciário a um momento muito crítico da nossa história recente. As implicações aqui vão muito além do jurídico, né? Entram forte na política, na sociedade. Consolida como essas novas leis penais vão ser interpretadas e aplicadas daqui para frente. Sem dúvida alguma, define como casos futuros podem ser tratados e reforça a ideia de que a ordem democrática tem proteção penal. O impacto é gigantesco e vai continuar gerando muito debate, com certeza. Ufa! Foi uma viagem intensa por esse informativo 190, hein? A gente passou pela altura em concurso da PM, regras de loteria estadual, detalhes de processo legislativo para servidor, proteção de vulnerável no Código Penal Militar, a validação da alta programada do INSS e, por fim, essa condenação na AP 2668, ligada aos atos antidemocráticos. Olhando para tudo isso junto, o que mais te chama a atenção? Qual a linha que conecta esses pontos? Olha, o que me parece muito claro é a variedade de assuntos que acabam zaguando no STF. E como a Constituição é a ferramenta usada para resolver desde uma questão de concurso, passando por briga de competência entre União e Estado, até uma crise institucional gravíssima. É verdade. A gente vê o tribunal o tempo todo atuando como esse árbitro, né? Decidindo conflitos entre os entes da federação, definindo limites para a administração pública, garantindo direitos individuais e, no fim das contas, atuando como guardião final da democracia e dos direitos fundamentais. Fica essa reflexão sobre essa tensão constante entre a busca por eficiência do Estado, os direitos de cada um, a autonomia de estados e municípios e a própria estabilidade das instituições. É um equilíbrio que o STF tenta encontrar ou redefinir a cada julgamento. Uma reflexão excelente para a gente fechar. Agradecemos demais a quem ficou com a gente até aqui nessa análise do Juris 360 Lab. Esperamos que tenha sido útil para clarear um pouco essas decisões tão importantes. E se essa conversa ajudou você a entender melhor, considere se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar o seu like, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho de levar a informação jurídica de um jeito acessível. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.